Boa noite, irmãos. Por que vocês estão no cantinho? Por que vocês estão no cantinho? Tá frio? Aleluia. Que bom que você está aqui no frio. Que bom que o frio não impediu você estar na casa do Pai. Feche seus olhos neste momento. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Pai amado, estamos aqui em tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. O Espírito Santo vem falar em nossos corações, Senhor. Vem falar em nossas vidas nessa noite, ó Pai. Ó Espírito Santo, que possamos ser tocados por Ti, Senhor. Que possamos aprender mais dos Teus caminhos. Que possamos aprender mais da Sua palavra, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, passar um vídeo de uma reportagem. Acredito que os irmãos já viram essa reportagem. Queria passar o vídeo dela nessa noite. 2 anos morreu após ter sido esquecido pela babá dentro de um carro por mais de 3 horas em Bauru, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança desmentiram a versão que a cuidadora apresentou à polícia. Em depoimento, disse que esqueceu o menino no carro por apenas 15 minutos. Mas as imagens mostram quando ela abre a porta do veículo e se depara com a criança na parte de trás. A mulher pega o menino no colo e o leva para casa. Segundos depois, sai às pressas após perceber o estado de saúde dele. Arthur Oliveira Santos, de apenas 2 anos, ficou no carro mais da metade da tarde. Segundo a Polícia Civil, mais de 10 crianças ficavam sob os cuidados da mulher, que contava apenas com a ajuda da filha adolescente. Ela também era responsável por buscar e levar as crianças. Em uma dessas saídas, o pequeno Arthur foi esquecido no carro por mais de 3 horas, no dia em que Bauru registrou a maior temperatura das últimas semanas, 36 graus. O menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento. Aos pais, a cuidadora disse que ele havia passado mal e que precisavam ir à unidade de saúde. De acordo com o relato da equipe médica, a criança chegou sem vida, com sinais de desidratação e sufocamento. Glaucia Aparecida Luiz foi presa em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que ela deve permanecer presa até o fim das investigações. Nesta quinta-feira, o menino Arthur Oliveira Santos foi enterrado no cemitério municipal de Macatuba, cidade vizinha a Bauru. Triste. Muito triste. Ainda mais para eu que tenho 2 filhos pequenos, isso mexeu demais comigo. Nós estávamos num evento dos jovens e eu até comentei sobre este fato. Não era algo preparado, nada. Só que eu senti muito forte em meu coração e eu comentei. E eu senti de comentar com a igreja nessa noite sobre este fato. Porque quando eu vi essa reportagem, me abalou demais, porque a reportagem diz que foi um dia de muito calor, e quem controla o calor, o frio? Deus. Então, eu no meu íntimo, eu perguntava para o meu Pai, o meu Deus, o meu Criador, por que Deus? Afinal de contas, aquela criança, ela não tem culpa. E de você imaginar uma criança 3 horas num carro completamente fechado, o desespero que foi daquele menino de 2 anos é desesperador. E eu perguntei para Deus, não no sentido de fé, porque muitas pessoas, quando vê uma reportagem como essa, as pessoas dizem, tá vendo? Deus não existe. Porque se Deus existisse, Ele não permitiria que isso acontecesse. A minha pergunta para Deus não foi a minha fé sendo abalada. Não, a minha fé não é abalada por esse tipo de coisa. E eu sei que a sua fé também não é. Mas a minha pergunta para Deus foi uma pergunta de filho para pai. Sabe quando a criança, ela quer que o pai explique algo que para a criança é difícil de entender? Mas a criança, ela quer que você explique o porquê daquilo. Vou dar um exemplo. O meu filho estava jogando videogame, ele tem 3 anos, ele estava jogando futebol. E ele viu que um time era branco, o outro time era azul.
e tinha o juiz que era vermelho. Ele falou: papai, por que o vermelho não pega na bola? O que o vermelho está fazendo aí no jogo? E você tem que tentar explicar o significado de um juiz para ele. Então tem coisas que é complicado para o meu filho entender, mas ele pergunta. E tem coisas que é complicado para a gente entender, mas não é pecado, não é errado a gente perguntar para Deus. E eu perguntei para Deus, e no momento que eu perguntei, eu senti algo muito forte em meu coração. Eu não sou aquela tipo de pessoa que eu sinto como eu comecei a imaginar numa clareza muito grande. E eu sei que essa imaginação, nessa clareza muito grande, eu sei que é Deus falando ao meu espírito. É o Espírito de Deus que fala ao meu espírito. E eu começo a entender certas coisas que veio muito claro, veio como uma resposta para a minha vida. E Deus, eu comecei a ter uma visão de pessoas em agonia dentro do carro. De imaginar uma criança dentro do carro, eu comecei a ter uma visão de pessoas adultas dentro do carro. E é neste momento, através dessa visão, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque a minha pergunta para Deus é: Deus, como que o Senhor consegue ver uma criança 3 horas agonizando dentro de um carro e o Senhor não fazer nada? E Deus fez uma pergunta para mim: como que a humanidade consegue ver pessoas perdidas, pessoas que estão em sufocamento espiritual, pessoas que estão prestes a ir para o inferno, pessoas que estão em agonia muito grande, e a gente não faz nada? Como que a gente consegue ver pessoas no nosso trabalho, na nossa rua, os nossos amigos? Você sabe que aquela pessoa precisa de Deus. Você sabe que aquela pessoa, ela está numa depressão. Você sabe que ela está longe de Deus. E o salário do pecado é o inferno, é a morte. E como que a gente consegue andar, ver as pessoas e saber que aquelas pessoas estão longe de Deus? Só que muitas vezes, e a maioria das vezes, a gente também não faz nada. Mas há uma diferença muito grande entre aquela criança e um adulto. Porque o que Deus começou a falar ao meu coração é: você está preocupado com uma criança que está em sofrimento e faleceu. E a pergunta é: onde está essa criança hoje? Aonde? Aonde? No céu. A nossa preocupação é: a criança morreu. Mas a nossa preocupação muitas vezes não está no adulto, porque o adulto, ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem escolhas para a vida dele. E a gente vê os nossos amigos, família nossa, que está dentro de um carro, preso espiritualmente. E muitas vezes a gente passa, e é como aquela parábola do bom samaritano. A gente está tocando, está cantando, está pregando, está fazendo, mas não está ajudando, não está estendendo as mãos, não está curando as feridas daquelas pessoas que estão precisando sair dessa agonia, desse carro, desse pecado. E Deus continuou falando no meu coração. Ele falou: eu fiz a minha parte. Porque quando o casal caiu, Adão e Eva, e nós fomos para dentro de um carro, o pecado fez isso conosco. E agora nós estamos neste mundo, nós sofremos tentações, nós pecamos, essa aflição. E Deus tinha que tirar as pessoas de dentro do carro.
Aquele menino, ele estava dentro de um carro. Era simplesmente ele puxar o pino, ele puxar a maçaneta e ele sair. Mas porque ele tem 2 anos, ele não consegue isso. Ele não tem a racionalidade para identificar que ele precisa levantar o pino, puxar a maçaneta e ele iria sair. E é por isso que hoje aquele menino, ele está no céu, porque ele não pode ser julgado por não saber do pino e da maçaneta. Ele não pode ser julgado. E a nossa preocupação está no menino. A minha preocupação está no menino. E Deus começou a falar no meu coração: ei, se preocupe com quem sabe aonde está a maçaneta, quem sabe aonde está o pino, mas não sai do carro. Porque essas pessoas, elas serão julgadas, porque elas sabem onde está a maçaneta, elas sabem onde está o pino, mas ela prefere ficar dentro do carro. E nós olhamos pessoas que só precisam de um empurrãozinho, dizendo: ei, eu estou aqui com você, pega esse pino, pega essa maçaneta, abre a porta, eu vou te ajudar a sair desse carro. E muitas vezes a gente não faz isso. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Eu sou esse pino, eu sou essa maçaneta que não existia. Deus amou ao mundo que estava espiritualmente num carro por causa do pecado. Deus amou o mundo, e aquilo trouxe uma separação de Deus com a humanidade. Então é como a gente estivesse preso neste mundo, condenado ao inferno. Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maçaneta, Jesus Cristo foi o pino. E agora o que nós precisamos fazer? Levanta o pino, puxa a maçaneta, sai do carro e vai para perto de Deus. É tudo o que nós precisamos fazer. Aquele filme A Cabana, ele narra um pai. Quem assistiu A Cabana aqui? Levanta a mão. Irmão, se você não assistiu o filme A Cabana, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. O filme A Cabana, ele narra a dor de um pai que perdeu uma filha, e ela foi abusada e ela foi morta. Olha eu contando spoiler do filme. Vai ter muita coisa no filme. Esse aí já é o começo do filme, não tem problema. E o questionamento do pai é: Deus, como que o Senhor, sendo Deus, permitiu com que a minha filha fosse abusada e morta, e o Senhor não fez nada? Então, a partir daquele momento, o pai, ele se revolta contra Deus, e a história vai através disso. E quantas pessoas se revoltam contra Deus por causa de certas fatalidades? Mas o engraçado é que aquele pai, ele não se preocupa com sua alma. Ele nunca se preocupou. Ele se preocupa com a perca do seu filho, que hoje está no céu. Mas ele não se preocupa com a alma dele adulta, que vai ser julgada, que pode ir para o céu e para o inferno. E o que Deus está falando é: a gente está preocupado com certas coisas, e devemos preocupar com nossas almas, com as almas da nossa família. Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel 12:14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aqui nós conhecemos a história. É o momento que Davi comete um adultério e nasce o menino, fruto do adultério. O profeta, Deus através do profeta, vai corrigir Davi, e a sentença para Davi é essa: o menino morrerá. 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Quem fez adoecer o menino? Deus. O menino morreu por causa de quem? Davi. Mas quem aplicou a sentença?
Deus. E quando nós vemos uma situação como essa, nós perguntamos: Deus, como? A Bíblia diz que Deus fez o menino adoecer e o menino morreu. Ou seja, aos nossos olhos humanos, quem está sofrendo a consequência é o menino, não é Davi. Mas olha só o que a Bíblia diz no verso 9 do mesmo capítulo: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hetita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hetita para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrou em casa e passou a noite deitado no chão. Então nós vemos que a consequência não está na criança. A maior consequência está em Davi. A sentença sobre Davi, a consequência dos seus pecados, era uma desgraça na sua família. Ele iria colher o que ele plantou. A Bíblia diz que Davi ficou uma semana chorando, implorando para Deus: não mata o menino, não tira o menino de mim. A partir deste momento, a vida de Davi foi completamente diferente. Imagina para Davi viver com esse sentimento o resto da vida dele. Por causa dos meus pecados, o menino morreu. Por causa dos meus pecados, a minha família, ela está em desgraça. Imagina as pessoas olharem para Davi e saber: olha o que ele fez. Por causa dele, ele matou o amigo dele, ele adulterou, por causa dele o filho morreu. A consequência de Davi era viver o resto da vida com esse sentimento. Quando nós olhamos esse caso em Bauru, nós pensamos: mas Deus, o que aquela criança... por que ela que tem que sofrer? Não, irmãos, não é ela que está sofrendo mais. Imagina para aquela mulher que era cuidadora das crianças, que está presa. Isso é consequência da irresponsabilidade dela. Imagina o sentimento de culpa que essa mulher vai carregar o resto da vida dela. Imagina quantos julgamentos, imagina quanta tristeza aquela mulher vai se sentir. Então não é a criança que sofre. Os pais sofrem, mas a criança não. Quando Deus disse que a criança ia adoecer e ia falecer, e quando nós presenciamos muitas crianças que acabam morrendo, muitas vezes num aborto, sem a intenção dos pais, muitas vezes numa doença, num câncer, num acidente, e as pessoas falam: mas tá vendo, cadê Deus? Como se a criança estivesse sofrendo hoje, mas não está sofrendo. Quando eu olhei aquele menino, eu falei: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus falou: você não tem noção aonde essa criança está agora. Por mais que eu sei, a criança está no céu, mas a gente não tem noção do que é o céu. A gente só pode imaginar. E Davi, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E olha o que Davi diz no verso 23: mas agora que a criança morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia trazê-la eu de volta à vida. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. A Bíblia é inspirada por Deus. Aonde estão as crianças? A Bíblia diz. Davi, no seu momento de luto, ele diz: um dia eu irei
até ela. Aonde está aquela criança? No céu. Davi diz: ela não pode mais vir a mim, porque ela faleceu. Mas ele diz: eu irei até ela. Então isso aqui começou a me trazer uma paz, porque a criança, apesar do que ela sofreu, e foi o meu questionamento com Deus, as minhas dúvidas, Deus começou, é como se eu conseguisse imaginar melhor uma criança num lugar onde não há choro, não há morte, não há dor, onde a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então você não tem ideia que o reino dos céus, ela é cheia de crianças. Tem muito mais crianças do que adulto no céu, porque adulto ele é julgado segundo as suas obras, criança não. Ou seja, toda criança que faleceu está com o Pai. Então quando eu e você chegar no céu, vai ter muita criança alegre, feliz. Imagina uma criança com Deus. E não é aquela criança que nós conhecemos muitas vezes, rebelde, mal educada. Não, é uma criança com um corpo glorificado. É uma criança que não tem natureza pecaminosa. É uma criança que tem a natureza de Deus. Por isso que eu falo, muitas pessoas que têm grandes percas e sofrem demais. E eu já falei aqui, o meu filho, graças a Deus, ele está vivo, mas ele vai crescer. Mas quando uma pessoa, um casal perde uma criança, aquela criança estará com aquele casal eternamente no céu. Não sei se você entende isso. Mas aquela criança que foi uma grande perca, que foi um luto, Davi, quando ele chegou no céu, o que você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 19:13. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhe impusesse as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a essa criança. O que Jesus está dizendo é: o reino dos céus é das crianças. E para as pessoas que são semelhantes a essas crianças, delas é o reino dos céus. Então quando você vê uma situação dessa, imagina que aquela criança está ao lado do Pai, está ao lado de Deus. Eu sei que a nossa visão do céu é muito vaga, mas o apóstolo Paulo, ele é o homem, o único homem que ele teve a maior visão do céu. E eu gosto do que Paulo diz, porque Paulo, quando ele vê o céu, o paraíso, esse terceiro céu, onde estão essas crianças e onde estão os cristãos, Paulo ele fica meio perdido. Ele não consegue explicar. Vamos ver na Bíblia. Ele está dizendo em terceira pessoa, mas dele mesmo. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Eu não sei se isso de fato aconteceu, ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que este homem ele foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu, ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Ele está perdido. Ele diz: eu não sei se foi uma visão, eu não sei se foi um sonho, eu não sei se Deus me levou,
mas eu vi o terceiro céu, eu vi o paraíso. Eu não consigo explicar. É demais para nossa mente humana. Por isso que Deus entende a nossa dor, o nosso questionamento, porque a gente está preso nessa terra. Mas Deus, Ele viu aquela criança 3 horas sofrendo, mas Deus sabia que hoje aquela criança está ao lado de Deus. Isso tem que trazer uma paz para mim e para você. Eu vou estar ao lado de Deus. Não importa o que eu sofra nessa terra, se eu seguir ao Senhor Jesus, se eu buscar a Deus, se eu estiver com Cristo, Ele vai me limpar e eu vou estar para sempre ao lado de Deus. Quem quer estar eternamente com Deus, fala amém. Se coloque em pé nesta noite. Vamos louvar ao Senhor em espírito e verdade. Oh Espírito Santo de Deus, nós não vimos o céu, ó Deus, mas nós sabemos que Ele é real. Você consegue imaginar um paraíso onde não há dor, lágrima, choro, um lugar onde há crianças brincando e felizes? Você consegue imaginar tantas crianças que você perdeu, que você já viu a perca? Quando você chegar no céu, você ver essa criança. Espírito Santo de Deus, aumenta a nossa fé, Deus. Nos faz ver o sobrenatural. Mostrou um rio, nos faz imaginar melhor o céu. Rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Enche o seu coração de paz nessa noite. E do outro lado estava, tem um lugar preparado para nós. A árvore da vida, oh Deus, trazendo cura pro seu povo. Tem um lugar preparado para nós. Nunca mais haverá dor, nunca mais, pois num trono Ele está. Esse é o lugar que Deus quer te levar um dia. Pois num trono Ele está. Esteja perto dele como as crianças. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata. Queremos te conhecer um dia, Deus.
Vem como o Senhor realmente é, te tocar, te abraçar. Queremos conhecer o paraíso, queremos um dia conhecer a eternidade. Queremos estar rodeados de cristãos, de filhos de Deus, rodeados de crianças alegres, felizes, sem doença, sem dor, sem choro, sem depressão, sem tristeza. Tu que prometeste, Ele é fiel para cumprir. Eis que veio sem demora. Ele é fiel para cumprir. Oh Deus. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que veio sem demora. Esperando com coração ardente, volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem. Que se sente dentro de um carro, asfixiado por este mundo, que não consegue respirar. A palavra do Senhor diz, palavras do próprio Cristo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, sai daí. Vinde a mim. O vinde a mim, irmãos,
é Deus está aqui te esperando. O vinde a mim é nós que temos que ir até Deus. Vinde a mim, sai desse estado, sai desse carro, vinde a mim, e eu os aliviarei. Eu vou trazer vida, eu vou deixar você respirar. O mundo está sufocando a gente não está conseguindo respirar, a gente está quase morrendo. O Espírito Santo fala: vinde a mim, sai daí, vem para cá, eu vou te dar alívio e descanso. E o alívio e descanso, irmãos, não é uma água de coco na praia, não. O alívio e descanso é a gente ter o que as crianças já têm, que é estar com Cristo eternamente num paraíso. Esteja com o Senhor, vinde a mim. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Espírito Santo, que possamos estar firmes em Tua presença, Senhor, que possamos sempre buscar a Ti em espírito e verdade. Não deixe esse mundo sufocar a gente, ó Deus. Não deixe esse mundo matar a gente, ó Pai. Ô Espírito Santo, não aceitamos, ó Pai amado, morrer. Não aceitamos estar longe de Ti, Senhor. Queremos um relacionamento verdadeiro contigo. Queremos intimidade. Queremos estar contigo eternamente, ó Deus. E por isso estamos aqui, ó Deus. Porque não aceitamos o nosso estado e queremos estar eternamente nos braços do Pai, pois não há lugar melhor para estar do que estar em Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Vá em paz em nome do Senhor Jesus e sai do carro em nome do Senhor.